Microfone está fechado, Alessandra. Ainda continua fechado. Bom dia a todos. Bom dia, Guzo. Bom dia a todas as escolas que estão nos assistindo. Vamos participar hoje da nossa live. Agradeço o Guzo de estar conosco mais uma vez aí na nossa formação. Agradeço o Instituto Realiza Brasil, que nos está proporcionando essa valiosa formação com Guzo. Agradeço a todos presentes hoje. Agradeço aos supervisores que estão comigo aqui na diretoria de ensino. E passo a palavra, Guzo. Já? Já. A gente hoje vai falar sobre tutoria, né? Vocês pediram a gente falar sobre tutoria. No último encontro, né, que a gente fez com a diretoria, a gente falou de princípios e premissas, né? Então, eu vou começar e terminar dizendo o seguinte. Tutoria é a prática dos princípios. A gente está falando de pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares da educação e protagonismo juvenil. Então, tutoria é a prática dos princípios. A prática dos princípios é fazer tutoria, tá? E eu vou dar, eu acho que 15 dicas sobre tutoria. 15. Daria para a gente dar mais, né? Mas a gente vai falar sobre 15 dicas, tá? E para começar, é importante a gente fazer o seguinte, pessoal. Falar dos personagens que existem nas escolas, né? Inicialmente, os personagens adultos, né? Então, a gente tem 3 personagens positivos na escola. Nós temos o Bento, o Brutus e o Brado. O Bento é o bonzinho, é o simpático, é o coração mole da escola. O Bento elogia muito as pessoas, e todos gostam muito do Bento. Mas o Bento tem dificuldade de ser duro com as pessoas. Ele não gosta de magoar as pessoas. Tem dificuldade para colocar o peixe na mesa. Colocar o peixe na mesa é colocar algo na mesa que não é agradável, e o Bento tem essa dificuldade, tá? Mas, por outro lado, o Bento é muito bom para identificar as virtudes das pessoas. O Bento é muito bom para elevar a autoestima das pessoas. Agora, o Bento, para ser Bento, ele precisa ser firme quando for necessário. E ser firme do jeito dele, todo especial. Tá? Então, esse é o Bento. Temos o outro personagem, que é o Brutus. O Brutus é o durão. O Brutus não é tão simpático como o Bento. Tem gente que não gosta do jeitão do Brutus. Porque o Brutus tem dificuldade de elogiar as pessoas. O Brutus é o coração peludo da escola. Ele tem muita facilidade para colocar o peixe na mesa. Ele é muito sincero, o Brutus. Agora, por conta disso que a gente está falando, todos confiam no Brutus, inclusive aqueles que não gostam dele. O Brutus é muito bom para identificar os pontos de atenção das coisas e das pessoas. Ele é muito bom para elevar o desempenho e os resultados das pessoas. O Brutus, para ele ser Brutus, com todas essas características que a gente falou, o Brutus precisa ser generoso, né?
o Brutus deve ser um cara que é um coração peludo, mas o coração dele deve ser macio. O Brutus é aquele cara que é durão, etc., como a gente já falou, mas ele sempre está à disposição para ajudar as pessoas. Tá? Aí nós temos o terceiro personagem positivo, que é o Brado. O Brado é o equilibrado. Ele é o meio termo entre o Brutus e o Bento. Ele não é tão emocional como o Bento e também não é tão racional como o Brutus. Agora, o Brado, para ser Brado, ele precisa ser o mediador. Só deixa eu autorizar alguém que está pedindo para entrar, tá? Então, o Brado, para ser Brado, ele precisa ser o mediador, principalmente entre o Bento e o Brutus. Porque o Brutus quer fazer de um jeito, o Bento quer fazer de outro jeito, tá? Então, o Brado, para ser Brado, ele precisa ser mediador das coisas que existem de conflitos na escola. O Brado não pode ficar em cima do muro. Ele precisa ser o mediador da escola. Agora, a gente tem, né, em vez em quando, não são muitos, mas a gente tem um personagem adulto difícil na escola. Ele é o nem aí. O nem aí é aquele cara que é um coração peludo, mas não é generoso. Tá? O nem aí é o coração mole, que não é firme, que passa a mão na cabeça de todo mundo, mesmo quando não é para passar. É aquele cara que poderia ser um mediador, mas fica em cima do muro. Então, o que a gente está falando aqui? Muita gente pode achar que ele é Brutus, mas não é Brutus, porque ele não é generoso. Muita gente pode achar que ele é o Bento, o bonzinho, mas ele não coloca o peixe na mesa quando precisa. Esse é o nem aí. Agora, tem aquele cara também que pensa que é o Brado, mas ele não é Brado, porque todas as vezes que tem um conflito, ele fica em cima do muro, não faz a mediação. Tá? Agora, é preciso cuidar muito do nem aí, tá? Por quê? Porque o nem aí, ele está nem aí com os colegas e está nem aí com os estudantes, tá? O nem aí, ele está nem aí para os princípios e premissas do programa Ensino Integral. Agora, quais são as atitudes típicas do nem aí? Tá? As atitudes típicas do nem aí é quando, por exemplo, a gente está conversando com ele e ele está mexendo no celular. Quando ele faz isso, o que ele está falando na sua cara? Quando você conversando com ele, ele mexe no celular. Ele está falando na sua cara que está nem aí com você, né? O nem aí é aquele cara que, quando está na reunião de ATP-CG, fica mexendo no seu Facebook, tá? O nem aí é aquele que chega atrasado sempre. É aquele que falta quando poderia evitar a falta. Porque quando ele falta e ele poderia evitar a falta, ele está falando para todo mundo, para os estudantes e para os colegas. Estou nem aí com vocês. Tá? Agora, é importante. Todos da escola precisam ajudar o nem aí. Não é só exclusivamente o diretor que tem que cuidar do nem aí, porque se você vê o nem aí atuando como nem aí e você não fala nada para ele, nessa situação, eu sou o principal nem aí. Porque o nem aí está sendo nem aí, eu estou nem aí com ele e ele vai continuar sendo nem aí. Tá? Então, se eu vejo alguém sendo nem aí e não falo nada para ele que ele está sendo nem aí, eu sou o principal nem aí. Agora, em vez em quando, a gente é nem aí, né, pessoal? Ninguém é perfeito, né? Em vez em quando,
estou com algum problema, alguma coisa, e vem uma mensagem no WhatsApp, eu paro e começo a mexer no celular. Então, a gente é, de vez em quando, nem aí. Agora, quando a gente for nem aí, estiver sendo nem aí, peço para você me avisar, porque às vezes eu faço sem querer. E se você não me avisar, eu vou continuar repetindo essas coisas, porque uma das coisas que mais machuca qualquer indivíduo, pessoal, é a indiferença, tá? É a indiferença. E isso é uma das coisas que machuca muito qualquer indivíduo. E na escola, os colegas, né? E os nossos estudantes, a gente não pode ser nem aí, porque o nem aí vai contra todos os princípios e todas as premissas, vai contra. Tá? Então, temos aí os personagens adultos da escola, tá? Aí temos os personagens jovens, né? Os estudantes. Nós temos o Zezinho, o Maximiliano e o Protinha, tá? O Zezinho está muito desinteressado pelos estudos. O Zezinho está muito defasado e, por conta disso, não está aprendendo nada. Está fazendo muita bagunça. Ah, mas o Zezinho é muito simpático. Todos gostam do Zezinho. Agora, o Zezinho tem autoestima baixa, autoconfiança baixa. É o estudante que mais precisa de ajuda na escola. Temos o Maximiliano. O Maximiliano já é autônomo no pedagógico. Ele tira 8, 9, 10. As notas dele são muito boas. Ele já é competente no pedagógico. Ele não é simpático, como o Zezinho. E por conta dele querer ser o melhor da escola, ele está muito egoísta, porque ele quer a atenção do professor só para ele. Ele só, naquelas disciplinas que ele está tirando 8, ele quer a atenção do professor só para ele. E quer que o professor ignore o Zezinho, porque ele só quer tirar nota 10. E por conta disso, pelas notas boas que ele está tirando, ele está se achando na escola. Ele está muito arrogante. Poucos gostam dele, porque é egoísta e arrogante. Tem autoestima muito alta. Tem autoconfiança muito alta. Agora, o Maximiliano é um caso urgente, porque ele já está lá no 3º ano, no último semestre, né? E ele tem pouco tempo para se tornar solidário. Por quê? Porque ele é autônomo, competente, não é solidário e é egoísta e arrogante. Então, o caso do Maximiliano é um caso urgente. O Zezinho está no 1º ano ainda, no 1º semestre. Dá tempo para fazer que o Zezinho seja autônomo e competente. Agora, o Maximiliano, ele só tem 6 meses para se tornar solidário. Por quê? Porque se ele for para o trabalho, sabendo tudo, né, matemática, língua portuguesa, etc., mas egoísta e arrogante, se tiver uma lista de demissão, o Maximiliano vai ser o primeiro da lista, porque ninguém suporta trabalhar com um cara egoísta e arrogante. E se ele tiver que também se ele tiver que concorrer a um cargo de liderança, ele vai ser o último da lista. Por quê? Porque a principal habilidade de um líder de equipe que o líder precisa ter é fazer com que os seus colaboradores trabalhem com solidariedade um com o outro para atingir o objetivo comum da equipe. Agora, o Maximiliano não sabe o que é solidariedade. Pessoal, ninguém ensina o que não sabe. Ninguém dá o que não tem. Então, no caso do Maximiliano, é um caso urgente. Ele precisa se tornar solidário em menos de 6 meses. Então, no caso do Maximiliano, precisa chegar para o Maximiliano, fazer um trabalho com ele, por exemplo, de ajudar o Zezinho,
a se tornar autônomo e competente. Por quê? Porque o Maximiliano adora o Zezinho. Porque ele é chato, ninguém gosta dele, e o Zezinho é simpático. Então, todas as baladas que tem, o Maximiliano fica pertinho do Zezinho, porque o Zezinho leva ele em todos os lugares. Porque para o Zezinho, o Maximiliano é o ídolo dele. Né? Então, ali, a gente junta, né, o Zezinho para ajudar o Maximiliano a ser solidário, e ajuda o Maximiliano ajuda o Zezinho para que ele seja autônomo e competente. E aí temos também o Protinha, né? Que o Protinha já é o menino que a gente não falou ainda. O Protinha é o menino que já é autônomo, já é competente e já é solidário. Então, o Protinha tem o papel aí tanto de ajudar o Maximiliano, como também o Zezinho. Protinha, ele tem que chegar para o Maximiliano, falar para o Zezinho, por exemplo, falar, Zezinho, você brigou com o Maximiliano, né? É, ele que brigou comigo. Ah, você tem que pedir desculpa para o Maximiliano, porque a gente já fez um combinado, que você sabe que o Maximiliano vai ajudar você a ser autônomo e competente no pedagógico, né? Então, ele está te ajudando, cara. É, mas você viu que ele me chamou de burro? É que você também, né, fez algumas coisas para ele ficou nervoso, mas dá para você pedir desculpa para o Maximiliano? Esse é um papel do tutor, né? Então, também, né? E aí o Zezinho vai lá e pede desculpa para o Maximiliano. E, ao mesmo tempo, o Protinha também, que já conversou com o Maximiliano, e chamou o Maximiliano. Pô, você não pode chamar o Zezinho de burro, né, cara? Você, né? E agora, pede desculpa para o Zezinho. Então, o Protinha tem o papel aí de ajudar o Zezinho a ser autônomo e competente, com a ajuda também do Maximiliano, e ajudar o Maximiliano a ser solidário, também com a ajuda do Zezinho, tá? Então, esses são os personagens, né, do programa Ensino Integral, da Escola de Ensino Integral. Agora, qual é o tutor ideal para o Zezinho? O Zezinho, autoestima baixa, autoconfiança baixa, precisa de um tutor para aumentar a autoestima dele e a autoconfiança dele. Então, o tutor ideal para o Zezinho é o Bento. Qual o tutor ideal para o Maximiliano? O Maximiliano, né? O tutor ideal para o Maximiliano é o Brutus. Porque o Brutus, além de ser durão, como a gente já falou, ele é generoso, ele vai ajudar o Maximiliano. Tá? Então, o que acontece normalmente? O Zezinho, quando é Zezinho, ele está lá com o tutor Bento. Primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano, o Zezinho se tornou um Maximiliano. Essa é uma jornada natural. O Maximiliano, quando ele chega a ser Maximiliano, é fantástico, né? Só que tem que cuidar do Maximiliano, né? E na hora, no terceiro ano, o Maximiliano quer continuar com o Bento. E o Bento, ele tem dificuldade de ser duro, principalmente com seu tutorado preferido, né? Que era Zezinho, virou Maximiliano. Então, quando acontece isso, pessoal, tem que ter o tutor adulto, né? Tem que ter uma atitude generosa. Quando o Maximiliano escolher novamente o Bento para ser o seu tutor, o Bento, generosamente, genuinamente, precisa chegar para o Maximiliano e falar, Maximiliano, enquanto você era Zezinho, eu te ajudei, você se tornou Maximiliano. Agora, eu não consigo fazer as coisas com você que precisam ser feitas. Eu não consigo ser duro com você. Eu colocar um peixe na mesa com você. Então, Maximiliano, o melhor tutor para você nessa situação é
Brutus, ele vai querer o Brutus como o seu tutor? No primeiro momento, não. Mas o Bento tem que convencer o Brutus que o melhor tutor é, nesse caso, Dom Maximiliano, é o Brutus. Porque o Brutus vai chegar para o Maximiliano e falar assim, Maximiliano, você já é muito bom no pedagógico, cara. Você só tira notas 8, 9, 10. Todo mundo elogia você, cara. Todo mundo elogiou você já. Então, você precisa aprender a ser solidário, cara. Porque se você não for solidário, você vai ser mandado embora do emprego, você nunca vai ser um líder. Está colocando o peixe na mesa de uma forma generosa, né? Então, Maximiano, você precisa aprender a ser solidário, cara, porque ninguém gosta de você na escola. Você vê, até a sua namorada, que ama você pra caramba, já está querendo largar você porque não aguenta mais o seu egoísmo, a sua arrogância. O Bento não conseguiria falar isso para o Maximiliano. Agora o Brutus, durão, sincerão, coração peludo, mas generoso, vai ajudar o Maximiliano. Tá? Pessoal, é claro que não dá para ficar separando todos os Zezinhos, todos os Bentos, todos os Brutos, todos os Bentos, né? Não dá, não dá. Maximiliano, Zezinhos, Protinhas, Bento, Brutus e Brado, né? Não dá, mas a gente tem que priorizar, tá? A gente precisa priorizar. Eu vou falar isso nas dicas lá de tutoria, tá? Agora, uma das coisas, né, que é importante a gente também dar como dica, né? Vai estar lá na frente, mas eu vou aproveitar pelo oportunismo aqui. O tempo de tutoria, não, a quantidade de encontros de tutoria. A quantidade de encontros de tutoria para os estudantes deve ser quantos encontros por mês, por exemplo? No caso do Zezinho, no caso do Maximiliano, no caso do Protinha, para todos, 2 encontros por mês dá para fazer? Uma coisa é o que dá para fazer, outra coisa é o que precisa fazer. Né? 2 encontros por mês para o Zezinho é pouco. Precisaria ser pelo menos 4, uma vez por semana com o Zezinho. Né? Agora, para o Maximiliano, precisa ser 4? Pode ser 2. Não estou falando que deva ser 2, tá, pessoal? Mas pode ser 2. Para o Protinha, também pode ser 2. Agora, o tempo de tutoria para o Zezinho. 5 minutos é pouco. 10 minutos é o mínimo. 15 minutos seria bom. Um pouquinho mais de 15 minutos em situações especiais, talvez, ou muito necessário. Agora, tanto para o Protinha como para o Maximiliano, sabe quanto tempo tem que ser o encontro de tutoria com os dois? 1 minuto, pessoal. 1 minuto. Você pega o Maximiliano no corredor e fala, Maximiliano, vamos fazer a tutoria. Cara, sessão de tutoria. O Maximiliano vai começar aqui no corredor. Aqui no corredor. É o Brutus, né? Ô, Maximiliano, parabéns, cara. Você tirou 8, 9, 10, 8, 9, 10. Caramba, você é um excelente aluno, tá? Só tá tirando notas boas. Todo mundo te elogiou, o diretor te elogiou, todo mundo já estou sabendo. Parabéns, cara, você é o cara. Parabéns. Agora, outra coisa, a gente já conversou outro dia, né? A sua meta agora é você ajudar o Zezinho a ser autônomo e competente, sabe? O Protinho vai te ajudar, tá? Tchau, fui. Acabou. Acabou a tutoria com o Maximiliano. 1 minuto. Agora, o Maximiliano, no começo, vai reclamar, né? Fala, caramba, ô tutor, eu quero o mesmo tempo que você deu para o Zezinho. Se você ficou falando meia hora com o Zezinho, eu quero falar meia hora com você.
Aí o tutor Brutus fala, ô, Maximiliano, de novo, cara, você está sendo egoísta, cara. Eu já estou te falando, você é o cara da escola, meu. Você tem que ajudar o Zezinho a ser autônomo e competente. Você tem que desenvolver a sua solidariedade, cara, em 3 meses. O Protinha é a mesma coisa. O Protinha, pô, você é o cara, meu. Você já é autônomo, competente, solidário. Você já é um jovem protagonista, já é jovem acolhedor. Você já faz tudo acontecer na escola. Você é o cara. Então, você tem que ajudar o Zezinho e o Bruto e o Maximiliano, certo? Fechado, tchau. Foi. Acabou. Então, porque não dá para fazer tutoria numa situação ideal, né? Não dá, pessoal. A escola é muito dinâmica e etc. A grade está complicada um pouquinho, né? Então, caramba, vamos otimizar tudo isso, né? Tá? Então, agora, o tutor, pessoal, é o principal responsável pelo sucesso do estudante. O tutor é o único que tem na escola uma relação de 1 para 1 para desenvolver o estudante na sua integralidade. O tutor é o principal responsável pelo sucesso do aluno na escola. Tá? Agora, para começar, a primeira dica, né? Temos os níveis de maturidade da tutoria. Tá? O nível de maturidade da tutoria tem 5 níveis de maturidade. Nível 1. Número de sessões estabelecidas como meta não é cumprido. Então, digamos que a gente estabeleça 2 encontros por mês para o Maximiliano e Protinha e 4 encontros por mês para os Zezinhos. Pessoal, se esses números de encontros não são cumpridos, maturidade é 0. Maturidade 1 é quando o número de encontros cumprido, tá? Deixa eu atender alguém que está querendo entrar aqui, pessoal. Então, se o número de encontros é cumprido, a meta é cumprida, maturidade 1, tá? Se não é cumprido, maturidade 0. Maturidade 2. Tem mais alguém querendo entrar aqui, só um minutinho, pessoal. Maturidade 2. Isso é importante. O número de sessões ou encontros são cumpridos e há a definição do cenário do tutorado. O tutor constrói o cenário do seu tutorado. Coloca lá o perfil psicológico do tutorado. Por exemplo, ele é mais emocional ou ele é mais racional. Dá para perceber, né? Quando o menino ou a menina é emocional ou racional. Dá para perceber também se o menino ou a menina é mais intuitiva, gosta de conversar, gosta das ideias, que é criativa, ou é mais perceptiva, é mais preto no branco, mais direto ao ponto, gosta de dados, informações, o contrário do intuitivo. Então, por que a gente precisa saber o perfil psicológico? Para na abordagem, pessoal. Se o menino é mais emocional, a abordagem tem que ser mais emocional. Se é mais intuitivo, dá as ideias, trabalhe as ideias. Se é mais perceptivo, trabalhe dados, informações, fatos. Se é mais racional, trabalhe mais o preto no branco. Tá? O perfil familiar. Né? Perfil do Zezinho. Pais separados, pai briga com a mãe,
O Zezinho, às vezes, briga muito com o pai e vice-versa, tá? Não é uma família fácil. Perfil social. O Zezinho, por exemplo, é muito simpático, muito alegre, né? As pessoas gostam dele, tem autoestima baixa, autoconfiança baixa. Perfil pedagógico. Sua defasagem raiz de matemática é essa, sua defasagem raiz de língua portuguesa é essa, etc. Está abaixo do básico. Do Maximiliano, o contrário, né? Tal. O projeto de vida e o tutor, o nome do tutor. Pessoal, perfil psicológico, perfil familiar, social e pedagógico, o projeto de vida e tutor, pessoal, em menos de meia página. Não é para escrever um livro. Maturidade 2. É isso. Maturidade 3. O número de encontros são cumpridos. Tem já o cenário construído. E já estão definidas as prioridades para se atuar na tutoria. Cada tutor faz isso. Então, no caso do Zezinho, autoestima baixa, tem que trabalhar isso. Autoconfiança baixa, tem que trabalhar isso. As prioridades do Maximiliano, né? Precisa ser solidário. Está egoísta, está arrogante. Maturidade 4, tem as 3 anteriores e já tem combinados construídos com o estudante. Combinados são definições do o que fazer e o que não fazer. Tá? De novo, temos as 3 maturidades 1, 2 e 3, e já na maturidade 4, já tem lá nos registros, né, do menino, da menina, os combinados. Maturidade 5, a maturidade 4 é atendida, e a maturidade 5 é o quê? Os combinados são monitorados e já são cumpridos, e novos combinados mais evoluídos são construídos. Já está aquela relação. Pô, Zezinho, você fez isso, que legal. Então, e agora? Vamos combinar outra coisa? Maximiliano, você já fez isso, isso, isso. Caramba, você já cumpriu o combinado que a gente já fez, né, semana passada. Vamos construir outros combinados? Tá? Maturidade 5. Tá? Então, temos aí os níveis de maturidade. Quem deve monitorar o nível de maturidade de cada aluno? É o tutor da classe. O nível de maturidade de tutoria da classe. É importante saber da classe? Claro que é. Tá? Quem deve fazer? O vice-diretor. De cada série, de cada ano, vice-diretor. Da escola. De toda a escola. Vice-diretor. De cada tutor. Quem deve monitorar o nível de maturidade dos tutorados de cada tutor? Também é o vice-diretor. Tá? Vamos para as dicas? Alessandra, Marianice, vocês têm alguma questão antes de a gente ir para mais dicas? Não? Não. Podemos ir em frente, então? Podemos. Tá. A primeira dica, vai. O passo a passo da tutoria. Bem resumidamente, mas bem abrangente, tá? A primeira coisa que o tutor e o educador precisa fazer ou ter é um sonho. Pessoal, esse é o principal pré-requisito para estar numa escola de ensino integral. Não é só para o tutor, vale para todos. Precisa ter um sonho, pessoal. Tá? Como a gente já falou, né? Um sonho é uma coisa que pode ser impossível, pode ser inatingível, mas é um sonho. E Antônio Carlos Gomes da Costa fala que o primeiro passo para o desenvolvimento de um estudante, aquele
principalmente aquele mais vulnerável, é ter um sonho. Por quê o adulto precisa ter um sonho? Porque a primeira coisa que a escola precisa fazer com o estudante é fazer o estudante sonhar, que é o segundo passo. Tá? Agora, como é que você vai influenciar o menino a ter um sonho se você não tem? E outra coisa, se você não tem, invente um. Invente um sonho. Porque você não pode falar para o menino que você não tem sonhos. Tá? Então, o segundo passo é fazer o menino sonhar ou ter um projeto de vida. Projeto de vida já é uma coisa concreta. Já é um objetivo a ser alcançado. Projeto de vida é um indivíduo que você quer ser no futuro, seja como pai, como marido, como filho que você quer ser no futuro, profissional que você quer ser no futuro, tá? O terceiro passo da tutoria é estudar e praticar pedagogia da presença e educação interdimensional. O quarto passo é desenvolver o cenário do estudante, que a gente já falou, psicológico, familiar, social e pedagógico. Em poucas palavras, em poucas linhas. Por quê? Porque não dá para ajudar, pessoal, quem você não conhece minimamente. O quinto passo é ensinar os 4 pilares da educação, sendo exemplo. Ensinar os 4 pilares da educação para o estudante. O sexto, criar combinados e monitorar os cumprimentos deles. E o sétimo passo, o último, é ensinar o protagonismo juvenil para o jovem. Ensiná-lo a ser autônomo, competente e solidário. Tá? Essa é uma das primeiras dicas. Dica número 2. O adulto se abrir para o estudante. Abrir as suas experiências para o estudante. Contar as suas experiências atuais e também aquelas antigas de quando você também era jovem como estudante. Abrir as suas conquistas, as suas vitórias, os seus obstáculos, as suas frustrações, como também os seus êxitos. Quando o adulto se abre para o estudante, gera uma boa aproximação com o estudante. E Antônio Carlos afirma que quando o adulto se abre para o estudante, consequentemente, o jovem também se abre para o adulto, para o seu tutor. Isso é o início da construção de um relacionamento positivo. Dica 3. Oferecer os pequenos nadas. Em todos os espaços, em todos os momentos do aluno na escola. Quais são os pequenos nadas que a gente deve oferecer para o estudante, para o seu tutorado principalmente? Um pequeno nada, um olhar carinhoso, um bom dia, um sorriso, um sinal de positivo, uma brincadeira no recreio, um aperto de mãos, uma conversa sentados no chão. Se o adulto oferece os pequenos nadas, a consequência natural é ter as trocas dos pequenos nadas entre o adulto e o estudante. As trocas dos pequenos nadas definem definitivamente um relacionamento positivo entre o tutor e o seu tutorado. Dica 4. Se comprometer com o estudante. Acolher o estudante. Acolher é uma coisa abrangente, né, pessoal? E começa chamando o jovem pelo seu nome.
Quando a gente chama o jovem pelo seu nome, a gente está dando importância para ele. Estamos dando atenção para ele. Estamos acolhendo-o. Tá? Cuidar do estudante. Agradecer o estudante pela escolha dele como seu tutor. Agradeça. Servir o estudante. Antônio Carlos fala que a gente, no acolher, a gente deve oferecer coisas para o estudante. Por exemplo, oferecer um copo d'água, oferecer uma cadeira para ele sentar, oferecer uma balinha para ele. Por que não, pessoal? Oferecer outras coisas para o estudante, porque muitos dos estudantes, pessoal, principalmente aqueles mais vulneráveis, ninguém oferece uma cadeira para ele. Ninguém dá uma balinha para ele. Ninguém oferece um copo de água para ele. Ninguém fala bom dia para ele. Então, de novo, os pequenos nadas. Também ter com o estudante, também é desenvolver o estudante na sua integralidade. Isso é uma coisa, um objetivo maior, né? Agora, quando o adulto se compromete com o estudante, Antônio Carlos fala a mesma coisa, que o estudante também se compromete com o adulto. Cuida do adulto, como o adulto cuida dele. É quando você chega triste naquele dia na escola e o menino chega para você e fala: ô, Pro, posso te ajudar em alguma coisa? Quando você está com dificuldade na planilha Excel e o moleque chega: ô, Pro, quer que eu te ajude aí, cara? Antônio Carlos fala que quando o adulto se compromete com o jovem automaticamente se compromete com ele. Caramba, aí já estamos num nível de tutoria bastante elevado. Tá? Dica número 5. Ajudar o estudante a sair da sua fase da dependência. Porque muitos jovens dependem para tomar iniciativa do adulto. O adulto tem que tomar iniciativa. Então, quando o menino está na sua fase da dependência, temos que tirá-lo dessa fase da dependência, e o adulto, a recomendação de Antônio Carlos é fazer junto com ele, na fase da colaboração. Tá? Então, para tomar iniciativas, fazer junto com ele. Quando o jovem depende exclusivamente de você para fazer as coisas, faça junto com ele, para tirá-lo da dependência de que você precisa fazer tudo para ele e por ele não consegue fazer nada. Então, recomendação de Antônio Carlos Gomes da Costa, faça junto com ele. Ajudar o estudante a monitorar as suas coisas, a organizar as suas coisas, identificar o que está dando certo, o que está dando errado. Então, um minutinho só, pessoal. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Então, o adulto precisa fazer junto com o estudante para tomar iniciativa, para fazer as coisas, para monitorar se as coisas estão indo bem, etc. Então, quando o adulto faz muitas vezes junto com o estudante, depois de um tempo, o estudante se torna autônomo, tirando ele da sua fase da dependência, fazendo junto com ele. Dica número 6. Identificar, pessoal, pelo menos 2 virtudes do tutorado. E elogiar sempre que possível. Pessoal, isso não é muito difícil fazer, né, pessoal? O Zezinho é simpático, e o Zezinho é bom de bola. O Maximiliano, caramba, ele é muito bom em matemática, ele é muito inteligente. Pessoal,
Então, em momentos oportunos, elogiar o tutorado, dando ênfase nessas principais virtudes, elogiando-o, incentivando-o. Isso aumenta a autoestima e a autoconfiança do Zezinho, por exemplo, e aumenta a vontade do Maximiano se tornar solidário. Tá? Dica número 7. Antes de fazer um prestar atenção com o estudante, começar com um elogio. Por exemplo, o Zezinho apontou uma coisa muito forte, né, na escola. Ele aprontou uma coisa muito feia. E aí o tutor, Bento, né, normalmente, chega e chama o Zezinho. O Zezinho sabe o que ele fez. Aí o Bento chega pro Zezinho e falou: Zezinho, a gente precisa conversar, né? Vamos conversar? Ah, mas antes de a gente conversar, Zezinho, eu precisava te falar, cara, eu vi o seu jogo ontem lá na aula de educação física, aquele gol que você fez, cara, que golaço, cara, você é muito bom de bola, parabéns. Ah, e outra coisa, depois eu vi você lá na hora do recreio, você estava conversando lá com 5, 6 amigos, e você falava e o pessoal prestava atenção em você, né? Caramba, você é muito simpático, cara. Parabéns, você é muito simpático. Agora, Zezinho, vamos conversar sobre o que você fez agora há pouco? Pessoal, quando você vai fazer um prestar atenção, comece com um elogio, pelo menos. Porque o elogio abre as portas para fazer um prestar atenção. Tá? Isso é muito importante. Dica número 8. Nunca reforçar o negativo para fazer um prestar atenção. Isso é difícil no começo. Isso significa o quê? Não fazer o te peguei. O que é fazer o te peguei? É reforçar o negativo. Chegar para o Zezinho e falar: que coisa feia você fez, hein, Zezinho? Porque Antônio Carlos Gomes da Costa fala que a gente tem que ter o olhar positivo, não trabalhar com o aluno que a gente não quer, e sim com o aluno que a gente quer. Quando você faz o te peguei, que é reforçar o negativo, você distancia o aluno de você. Ele quer se afastar, ele não quer mais te ouvir. Tá? Então, não fazer o te peguei é não reforçar o negativo. E agora, então, o que fazer? Primeiro, a gente já falou, comece com um elogio, faça uma aproximação e coloque os fatos na mesa, por exemplo, depois que você elogiou, né, que ele é bom de bola, que ele é simpático. Ô Zezinho, vamos conversar sobre o que você fez? Zezinho, você chegou na sala gritando, falando palavrões e deu uma bica no cesto do lixo, cara. O que eu fiz aí? Eu coloquei o peixe na mesa, coloquei os fatos na mesa, sem nenhum juízo de valor. E em seguida, né, esse papo poderia ser mais longo, mas a hora que eu coloco o primeiro elogio, coloco o fato na mesa, Zezinho, você entrou gritando, falando palavrão e deu um chute na cesta do lixo e espalhou todo o cesto. Aí vem a pergunta exploratória, né? Zezinho, por que você fez isso? Por quê? Pergunta exploratória, pessoal. Aí ele vai responder positivamente, fala, pô, Zezinho, então, vamos combinar alguma coisa? O que você sugere? Vamos combinar? Fala, tá bom, professor, eu vou procurar evitar fazer isso. Agora, a gente tem que ter a consciência, né? O Zezinho não vai melhorar 100% de hoje para amanhã, pessoal. No dia seguinte, ele vai gritar mais baixo.
E vai deixar de falar palavrão, mas no dia seguinte ele vai entrar gritando de novo, não faço, te peguei. Comece com um elogio e depois construa um combinado. Depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, às vezes até mais, né, um pouquinho mais, o Zezinho vai ficar bom, né? Não é uma melhora de um dia para o outro, a gente tem que ter essa paciência, certo? Agora, dica número 9. A gente vai falar agora de educação interdimensional, pessoal. Tá? Perceber e respeitar as dimensões estruturantes do estudante. Patos, eros, mitos e logos. Logos é o cognitivo, é o racional, é o aprendizado. Patos, a dimensão dos sentimentos, das emoções. O que deixa o menino alegre? O que deixa o menino feliz? O que o deixa triste? Pato. Eros, a dimensão das pulsões, do comprometimento, da motivação do estudante. O que o compromete? O que o deixa desmotivado? Mitos, a dimensão da espiritualidade. O que o menino acredita? O que ele não acredita? Então, dica número 9, perceber e respeitar as dimensões estruturantes do estudante. Perceber os sentimentos, o que motiva, o que compromete. Quando o estudante estiver feliz, alegre, contente, patos, aproveite para motivá-lo, eros, para aprender o logos. Tá? Quando o estudante estiver triste e desmotivado, patos e eros, veja o que ele acredita para sensibilizá-lo a ficar feliz, patos, e motivado, eros, para aprender o logos. Quando o estudante estiver triste, patos, e desmotivado, eros, nessa situação, nunca fazer um presta atenção com o estudante. Essas são as dicas para trabalhar educação interdimensional. Dica número 10. Dar as primeiras sensações de sucesso para o estudante. Seja do Zezinho, seja do Maximiliano, principalmente. Tem gente pedindo para entrar aqui. Então, dá as primeiras sensações de sucesso para o estudante. Para isso, pessoal, é necessário prestar muita atenção nos primeiros e principalmente nos pequenos avanços. Porque às vezes a gente não presta atenção nos primeiros e pequenos avanços do estudante. Por exemplo, parte pedagógica, né? Sensações de sucesso na parte pedagógica. Pessoal, o Zezinho tirou 2 no primeiro bimestre, mas ele está muito sensibilizado e comprometido a estudar. Tirou 2, o tutor está fazendo um trabalho legal com ele, ele ficou comprometido em estudar. Qual é a meta de nota para o segundo semestre que devemos definir para o Zezinho? Pessoal, o Zezinho só está tirando 2, 2, 2, e está comprometido agora a estudar. Tirou 2. Qual é a meta que a gente deve dar para ele no segundo bimestre? Deve ser acima de 5? Deve ser 2, 2,5, 3? Pessoal, a gente tem que dar sensações de sucesso para o Zezinho. Se ele está muito comprometido a estudar, estudou, mas você estabeleceu uma meta 5.
ele tirou 4,9, vai, um exemplo. Qual será a sensação que ele vai ter de sucesso? Não, pessoal. Não, não e não. Ele vai ter sensação de fracasso. Por quê? Porque você estabeleceu uma meta 5 para ele, tirou 2, depois tirou 4,9, pessoal, mas não adianta falar para ele que ele melhorou para caramba se a meta que ele atingiu não foi, que você definiu, não foi atingida. Pessoal, meta, se atingida, sensação de sucesso. Meta não atingida, sensação de fracasso, de frustração. Agora, de novo, o Zezinho tirou 2. Será que ele tem condições de tirar 5, pessoal? Quem falou que meta tem que ser acima de 5? Meta pode ser acima de 5? Não no caso do Zezinho, em um bimestre. Meta acima de 5 pode ser em 2, 3 bimestres. Então, a gente precisa dar a sensação de sucesso para o Zezinho, estabelecendo uma meta que ele consiga atingir, que demonstre a sua evolução. Que ele consegue. Então, a meta do Zezinho, se tirou 2, a meta tem que ser 2,5 ou 3, pessoal, no máximo. Aí ele tirou 3 e pouco, todo mundo comemora. Sensação de sucesso. Zezinho, você tirava 2, agora tirou 3, cara. Não, mas é pouco ainda. Mas, cara, celebra, porque você atingiu sua meta. A meta do mês seguinte vai ser 4, depois, daqui 6 meses você vai estar tirando 7 ou 8. Pessoal, as metas precisam ser atingíveis, elas precisam ser honestas. Não podemos estabelecer as metas porque tem um padrão de meta, pessoal. O Zezinho, no caso, meta está tirando 2, meta 2,5, 3. Temos que dar a sensação de sucesso para ele continuar motivado, patos, né? Eros, para que ele evolua. No caso, sensações de sucesso para o Maximiano. O Maximiano tirou 9 no primeiro bimestre. Qual é a meta que a gente vai estabelecer para o segundo bimestre? Aí vocês falam, 9,5. Tá bom, 9,5. Ele tirou 9,5. Sensação de sucesso. Tirou 9,5. Qual é a meta para ele no outro bimestre? 9,7. Tirou 9,7. Sensação de sucesso. Qual é a meta dele agora? 10. O Maximiliano tira 9,9. Sensação de fracasso. Tirou 9,9. Fracasso. 9,9. Caraca, ele está tirando 9,9 e está com sensação de fracasso. Se você estabelecer metas cada vez maiores para o Maximiliano, cada vez mais ele ficará mais egoísta e mais arrogante. Fica egoísta e fica frustrado porque não tira 10. Então, ele fica egoísta. E fica arrogante porque tirando 9,9 vai estar se achando na escola. Então, por que não estabelecer para o Maximiliano uma meta entre 8 e 10? Aí o Maximiliano, não, 8 eu não quero. Maximiliano, se você já está tirando 8, você já é um excelente aluno, cara. Para que você tira 10? Só quer tirar 10. Maximiliano, a sua meta agora não é mais tirar nota alta. Sua meta é você aprender a ser solidário. Por favor, vai ajudar o Zezinho, porque o seu sucesso agora, em nota, é ajudar o Zezinho a tirar nota 5, por exemplo. Tá? Agora, no comportamental. No comportamental, um exemplo, tá, pessoal? Isso tem muito nas escolas, né? O Zezinho, da onde ele vem, pouca gente ou quase ninguém fala obrigado. E da onde ele vem, não, sabe, é difícil falar obrigado. Falar por favor. Então, quando o Zezinho estiver lá, o Zezinho não fala um bom dia no começo, ele não fala obrigado, ele não fala por favor.
Então, o primeiro bom dia do Zezinho, né, quer dizer, de novo, né, o que acontece na escola quando o diretor está lá no portão da escola, né? Os jovens chegam, a molecada chega, o diretor fala, bom dia! O Zezinho, né, aquele, nem olha para você, nem olha para o diretor. No segundo dia, bom dia, Zezinho. Ele olha, olhou. Olha feio, mas olha. No terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo dia, ele vai falar bom dia. Então, o dia que o Zezinho falar bom dia para você, vai lá e dá um abraço nele. Fala, ô Zezinho, o primeiro bom dia que você deu para mim, cara, muito legal, muito obrigado pelo seu bom dia. Você está dando para ele o quê? Sensação de sucesso. O dia que ele estiver fazendo uma atividade com você, de repente ele solta um sem querer, muito obrigado. Ele para. Ele não está acostumado a falar bom dia. Mas ele fez de uma forma tão espontânea, ele nem falou. Aí você faz o que nessa situação? Zezinho, parabéns, cara. A primeira vez que eu vejo você agradecer, falando muito obrigado. Eu não falei obrigado. Você falou sim, Zezinho, parabéns. Dá um abraço aqui, cara. Então tem que prestar atenção nos primeiros e nos pequenos, às vezes nem inteiro. Obrigado. E dar os parabéns para ele. Tá? E é claro também, né, no caso do Maximiano, o Maximiano fez uma atitude pequenininha de solidariedade. Se você prestar atenção, você vai perceber que ele fez aquilo espontaneamente, foi solidário. Então, parabéns, Maximiano, você foi solidário, cara. Não fui, não. Você foi sim, cara, parabéns. Então, prestar atenção nos pequenos e nos primeiros avanços dos meninos, seja ele Zezinho, seja ele Maximiano. E é claro, não podemos esquecer do Protinha, né, pessoal? Elogiar o Protinha sempre também, porque ele também precisa de elogios, né? Tá? E dessa forma a gente vai estar dando sensações de sucesso, mas prestando atenção principalmente nos pequenos, nos primeiros avanços dos tutorados. Dica número 11. Ajudar o estudante no início da jornada da excelência acadêmica. O tutor é o principal responsável pelo sucesso do jovem, do estudante. Então, como é que ele pode ajudar no início da jornada para a excelência acadêmica? Os professores de língua portuguesa e matemática, principalmente, avaliar cada estudante e descobrir a sua defasagem raiz. Então, primeiro, o professor de língua portuguesa e de matemática, principalmente, eles têm a obrigação de identificar a defasagem raiz das suas disciplinas, principalmente do Zezinho. Tá? Agora, se o estudante não sabe a sua habilidade raiz, como é que ele vai evoluir? Porque a habilidade defasada raiz é aquela que está lá embaixo. Que se ele superar aquela que está lá embaixo, ele vai conseguir superar as demais. Se ele não conseguir superar aquela lá embaixo, as demais que estão acima, ele não vai conseguir. Então, o professor de língua portuguesa e de matemática tem a obrigação de identificar essa defasagem raiz do estudante e trabalhar junto com ele para que ele consiga evoluir. Aí, se os professores de língua portuguesa e matemática não fizerem isso, o tutor tem que encher o saco dos professores para fazerem a avaliação e identificar, porque o tutor tem a responsabilidade também de ajudar o jovem, junto com os professores, a evoluir o menino na busca da excelência acadêmica. Então, como é que o tutor vai ajudar o menino a estudar
a aprender as coisas se a defasagem raiz não está identificada, não está sendo trabalhada. Tá? E aí o tutor, sabendo da defasagem raiz de matemática, por exemplo, do Zezinho, pode chegar para o Maximiliano e falar: Maximiliano, trabalhe essa habilidade com o Zezinho, ele não sabe essa daqui é a habilidade raiz dele. Tá? Dica número 12, que também é um misturado aí com outras dicas, né? Tem uma interdependência aí. Reforçar o positivo nos momentos mais importantes. Pessoal, vou contar uma historinha, tá? Reforçar o positivo nos momentos mais importantes. Quando o Zezinho, por exemplo, fez a lição de casa, coisa que normalmente ele nunca faz, né? Fez a sua lição de casa e superou a sua defasagem raiz. O professor de nivelamento de matemática constatou isso. O Zezinho fez a lição de casa e, pela lição, o professor concluiu que o Zezinho superou a sua defasagem raiz. O professor de nivelamento de matemática avisa o tutor. O tutor ficou super contente. Espera o Zezinho na saída da aula de nivelamento. Dá os parabéns para o Zezinho. Zezinho, você superou a sua defasagem raiz, agora você vai conseguir superar todas as demais defasagens. Parabéns, cara, muito legal. O tutor avisa o vice-diretor, avisa o diretor, avisa a coordenadora, avisa até a dona Tereza lá da cantina, que o Zezinho gosta pra caramba dele, que ele conseguiu superar a sua defasagem raiz. E todos elogiam o Zezinho, todos. Até a dona Tereza lá da cantina falou: Zezinho, eu fiquei sabendo que você superou sua defasagem raiz, e agora você vai conseguir superar todas as demais. Ela não sabe nada disso, mas o tutor instruiu a dona Tereza para falar isso. Tá? Aí, o tutor, não contente, avisa o professor de projeto de vida, que a aula seguinte do Zezinho vai ser a aula de projeto de vida. Aí o professor de projeto de vida faz uma atividade e coloca o Zezinho como protagonista da escola, de superação. E foi a primeira vez que o Zezinho foi utilizado numa dinâmica lá na aula de projeto de vida como exemplo positivo. O Zezinho ficou muito orgulhoso de si, né? Ficou muito contente. Aí o tutor, não contente, avisa, ou melhor, faz um bilhete, colocou num envelope fechado e pediu para o Zezinho entregar para os seus pais. Né? Aí o Zezinho chega em casa, entrega o bilhete para a dona Maria. A dona Maria fala: ai, não. Todas as vezes que o Zezinho trouxe um bilhete para casa é porque ele aprontou na escola. Então, a dona Maria ficou tão preocupada, falou: não, eu vou esperar o José chegar à noite para eu abrir essa carta aqui junto com ele, porque o Zezinho deve ter aprontado na escola. Aí, o seu José chega, abre a carta e começa a ler a carta. E ficou emocionado ao ler a carta. E a dona Maria falou: Zé, o que você está emocionado? O que está acontecendo? Ah, leia você a carta. A dona Maria leu a carta, também ficou emocionada. Ela também chorou naquele dia. Por quê? Porque o tutor só escreveu elogios do Zezinho. Só escreveu que o Zezinho está melhorando no pedagógico. Está fazendo umas baguncinhas ainda, mas está melhorando também. Então, só foram elogios que o tutor escreveu para o seu José e a dona Maria. Então, naquele dia, foi o primeiro dia que eles receberam uma carta da escola com elogios. Foram dormir felizes naquele dia. Aí, no dia seguinte, o tutor liga para o seu José. Fala: seu José, dá para o senhor e a dona Maria virem aqui na escola no final do dia, porque a gente e o diretor, eu e o diretor, precisamos falar com vocês. Aí o seu José falou: agora ele aprontou, né? Para chamar a gente para ir na escola. Aí no final do dia, o seu José e a dona Maria
vão na escola e o tutor recebe ambos e mostra o caderno de registro do Zezinho. Seu Zé, olha aqui, ó. Olha o seu filho, ó. Ele estava tirando 2, 2, 2, 2, agora está tirando 3, 4, e daqui a pouco ele está muito, né, comprometido em estudar agora. Está estudando pra caramba o seu filho, seu Zé. Daqui 2, 3 meses ele vai estar tirando 6, 7. Pode acreditar, seu José, ele vai estar melhorando bastante, tá? Olha aqui, seu José, olha a outra página aqui. Vira a página. Viu o projeto de vida do seu filho? O seu José assustou. Seu José, o senhor é pedreiro, né, seu José? Sou pedreiro. Dona Maria, a senhora é faxineira? Sou faxineira, né? Então, olha o projeto de vida do seu filho, seu José. Ele quer ser engenheiro civil, né, seu José? Não imaginava que ele queria ser engenheiro. Né? Agora, seu José, vira a página e vê o porquê ele quer ser engenheiro civil. Veja os motivos que quer ele, por isso, os motivos que o está levando para querer ser um engenheiro civil. Aí o seu José leu, ficou emocionado e começou a chorar. Aí a dona Maria falou, José, de novo, o que está acontecendo, José? Falei a você aqui, por que o Zezinho quer ser engenheiro civil? Dona Maria também ficou emocionada. O Zezinho escreveu que o sonho dele, ao mesmo tempo, era o seu projeto de vida. Era ser engenheiro, porque o sonho dele era construir uma casa própria para os seus pais. Esse era o sonho do Zezinho. Ficaram emocionados. Aí entrou o diretor, né? Ô, seu José, dona Maria, estou vendo aí que vocês já estão conscientes aí do projeto de vida do filho de vocês, o Zezinho. Seu José, acredite na gente, seu José. O seu filho vai conquistar o seu projeto de vida se ele ficar na escola. Tá vendo esses meninos que estão passando aqui, ó? Quando eles entraram na escola, eles estão na mesma situação que o seu filho. E todos agora vão entrar na faculdade. Todos. O seu filho não vai ser exceção. Já está melhorando. Você vê que ele está estudando, já está comprometido e tal. Então, seu José, nós chamamos o senhor e a dona Maria aqui para pedir para o senhor não tirar o seu filho da escola, porque o senhor está pedindo com requerimento aqui e quer tirar o seu filho para trabalhar no Lava Rápido, né, seu José? Nós estamos precisando, né? Então, seu José, é claro que a gente não quer obrigá-lo, mas a gente está pedindo para o senhor muito para deixar o seu filho na escola, porque ele vai conquistar o seu projeto de vida, ele será um engenheiro civil e vai construir a sua casa própria, senhor José. Deixe o seu filho na escola, senhor José, não tire ele da escola. Então, o senhor José e a dona Maria olham para a dona Maria e ambos decidem em deixar o Zezinho na escola. Agora, o importante, o que o tutor e o diretor fizeram para o seu José e para a dona Maria para convencê-los a deixar o Zezinho na escola? Antes disso, uma reflexão, né? O seu José e a dona Maria têm sonhos? Não tem mais sonhos. O seu José e a dona Maria enxergam significado nos estudos? Também não. Não estudaram e querem tirar o filho dos estudos para ir trabalhar no Lava Rápido. Agora, o que um pai pode dar de mais valioso para o seu filho? As duas coisas mais valiosas que um pai pode dar para o seu filho são os sonhos e o significado dos estudos para dar condições para o seu filho buscar os seus sonhos.
De novo, as duas coisas mais valiosas que um pai pode dar para o seu filho: fazer o moleque sonhar, estudar, para buscar os seus sonhos. Agora, o seu José, a dona Maria, não tem sonhos. Ninguém dá o que não tem. Ninguém influencia naquilo que não acredita. O seu José e a dona Maria não enxergam significado nos estudos. Ninguém incentiva, ninguém exige o que não pensa, o que não cumpre, o que não acredita. Então, o seu José e a dona Maria, eles não conseguem dar para o seu próprio filho as duas melhores coisas que um pai pode dar para o seu filho. Ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não sabe, ninguém exige o que não pratica. Então, o seu José e a dona Maria, mesmo que a gente insista, eles não conseguem dar para o seu próprio filho as duas coisas mais valiosas que um pai pode dar para o seu filho: os sonhos e o significado nos estudos, para buscar os seus sonhos. Agora, o que o tutor, então, e o diretor fizeram com o seu José e com a dona Maria? Eles fizeram o seu José e a dona Maria sonharem o sonho do filho, porque isso qualquer pai faz para o seu filho. Então, pessoal, a gente, às vezes, muitas vezes eu vejo nas escolas que, segundo Antônio Carlos Gomes da Costa, né, tem que se fazer o contrário, né? A gente vê nas escolas que a gente fala: o menino não quer estudar, o menino não tem sonho, o menino não tem apoio dos pais, os pais não educam. Só, eles não têm essa consciência, os pais. Ninguém dá o que não tem, pessoal, para o seu próprio filho. Ninguém ensina o que eles não sabem para o seu próprio filho. Então, nós, educadores, que, né, me incluo nisso, a gente tem essa consciência. Então, tutoria, pessoal, vai além dos limites da escola. Isso é o programa Ensino Integral, né? Então, o exemplo similar a gente pode dar para o Maximiliano, né? Para o Maximiliano. Envolver os pais numa conversa, porque às vezes os pais também não sabem lidar, né? Os pais às vezes querem que o menino tire a nota boa, nota boa, nota boa, nota boa, acabou. E menino tirando nota boa, os pais muitas vezes é o mais importante. Claro que é importantíssimo, mas será que o pai sabe que se o Maximiliano for Maximiliano para o trabalho, vai se tornar um menino que vai perder o emprego muitas vezes? Ou que nunca será um líder? Então, precisa ter o envolvimento dos pais. E, às vezes, ou muitas vezes, pessoal, que a gente vê a influência da escola de ensino integral, que isso a gente fala e muita gente acha que é utopia, né? Transformando o aluno transforma a família, pessoal. Aí, o Zezinho, muitos Zezinhos eu já vi, que foi o primeiro a se formar numa faculdade. Aí depois, o primo, o irmão, o pai às vezes volta a estudar, os primos também querem fazer faculdade. Então, a escola ensino integral, ela é transformadora de estudantes, de familiares e da comunidade. Porque lá naquele bairro, os meninos veem o exemplo do Zezinho, aí o vizinho também quer estudar, seguindo o exemplo positivo do Zezinho, etc. Né? Começa com o reforço positivo em momentos importantes, se possível ou necessário, para além dos limites da escola.
Mudando um pouquinho para outra dica. A gente já falou um pouquinho. É possível cuidar de todos os Zezinhos e de todos os Maximilianos da escola? Não é possível, pessoal, não é. Então, como cuidar dos estudantes prioritários da escola? Vamos para a dica número 13. Tá? O vice-diretor deve eleger o primeiro Zezinho e o primeiro Maximiliano de cada turma. Porque não dá para cuidar de todos, mas não dá para cuidar de um Zezinho e um Maximiliano de cada turma e pedir ajuda para os protinhas ajudar? Caramba! Então, tendo o cenário que a gente já falou lá, psicológico, familiar, social, pedagógico, né, do Zezinho, do Maximiliano, de todos, se todos os alunos da turma já têm esse cenário construído pelos seus tutores, escrito isso, né, escrito isso em meia página, como a gente já falou, né, não é para escrever muitas páginas, né, tá? Estou autorizando alguém a entrar, tá? Então, quando tem esse cenário construído em 4, 5, 6 linhas, pessoal, o vice-diretor vai ler todas essas fichas e todos os alunos da classe, ele vai eleger o primeiro Zezinho e o primeiro Maximiliano de cada turma. Feito isso, o vice-diretor chega para o tutor do Zezinho e chega para o tutor do Maximiliano e fala assim, tutores, completem esse cenário do Zezinho, complete esse cenário do Maximiliano. Começando, coloque as 3 principais virtudes deles. O Zezinho, vamos colocar só o Zezinho como exemplo, mas a gente faz a mesma coisa com o Maximiliano, certo? As 3 virtudes do Zezinho. O Zezinho é muito bom de bola, o Zezinho é muito simpático e ele é bom de informática. Tá? Coloca essas 3 virtudes. As 3 principais fragilidades do Zezinho. Autoestima baixa, autoconfiança baixa, e ele não gosta do pai. O pai bate nele de vez em quando. Colocar também os 3 colegas que ele mais gosta, os 3 que ele mais admira, e também os 3 que ele menos gosta. Colocar os 3 professores que ele mais gosta, que ele mais admira. Para quê? Para pedir ajuda para esses professores que ele gosta, para apoiar em algumas ações. Usar esses professores como referência positivas para o Zezinho, para ele se espelhar nesses professores. Os 3 principais combinados que precisam ser feitos, todos os professores, com o Zezinho. Por exemplo, elogiar o Zezinho nas suas principais virtudes. Não fazer o te peguei com o Zezinho para que ele baixe a sua autoestima. Não comentar sobre o pai. Tem que estar lá na ficha. Tendo essa ficha completa, de meia página, pessoal, de novo, todos os professores precisam decorar essas características do Zezinho. Do Maximiliano a gente faz igual, certo? Todos os professores têm que trabalhar essas... Tá? E o vice-diretor é responsável para que tudo isso aconteça, que todos estudem, tá? Todos precisam cumprir os combinados, que está escrito lá. Tá? E o vice-diretor monitora se todos os professores estão cumprindo os combinados, tanto com o Zezinho, como com o Maximiliano e com o Protinha, mas o Protinha entra sempre para ajudar, certo? Tá? Pessoal, o que todos precisam fazer? Que eu já falei. Começar com elogio, elogiar antes de fazer o prestar atenção, certo? Não abaixar a autoestima do Zezinho, tá? E todos praticarem os combinados, como a gente já falou. Pessoal, se a gente cuidar do Zezinho desse jeito, né?
Porque o Zezinho é estatístico, né, pessoal? O Zezinho influencia 2 ou 3 ou 4 na classe. Então, se a gente cuidar do Zezinho, a gente vai estar cuidando de 3, mais 3, pelo menos, na classe. Se a gente cuidar de um Maximiliano, né, a gente vai estar cuidando de 2 ou 3 Maximilianos a mais. Certo? Pessoal, quando isso funciona mais ou menos, vocês precisam ver a evolução da classe e da escola. Tá? Também é possível, dentre os 10 Zezinhos, por exemplo, tem 10 turmas, o vice-diretor, numa evolução, pode definir o Zezinho da escola. E todos da escola cuidam desse Zezinho, até os professores que não são dele, até a dona Tereza lá da cantina, que é uma influenciadora do Zezinho, precisa saber disso. E imagina se todos na escola cuidarem do primeiro Zezinho e cuidar do primeiro Maximiliano. Em menos de 1, 2, 3 meses, vocês precisam mudar o Zezinho, porque ele não é mais Zezinho. Temos que mudar o Maximiliano, porque já não é mais Maximiliano. Pessoal, dá trabalho? Dá. É complicado fazer? Não. Mas precisa começar. E falo para vocês, se começarem a fazer isso, minimamente, a escola muda muito. Porque vai existir aí uma sensação de gratidão alheia. Todo mundo vai perceber na escola que está todo mundo ajudando os mais necessitados. E a gratidão, pessoal, é uma das maiores e melhores fontes de poder que você exerce sobre as pessoas. Quando você oferece um copo de água, quando você oferece uma cadeira, quando você oferece um bom dia. Isso gera nas pessoas uma sensação de gratidão. E quando as pessoas veem que todo mundo está ajudando o Zezinho, todo mundo está ajudando o Maximiliano, essa força-tarefa explícita, implícita, silenciosa, às vezes um pouquinho mais barulhenta, caramba, gera-se a gratidão alheia. Isso é uma das maiores fontes de poder e das melhores que todos os educadores da escola exercem sobre todos da escola, principalmente os estudantes. Gratidão alheia. Uma das melhores e uma das maiores fontes de poder exercidas sobre as pessoas. Dica 14. Monitorar as maturidades de projeto de vida. Temos lá no YouTube, pessoal. Temos lá no Instagram. Agora estou no Instagram fazendo umas coisas lá, pessoal. Entrem lá no meu Instagram, Guzo Consultoria. Entrem no meu YouTube, Guzo Consultoria. Tem muitas coisas. E as maturidades de projeto de vida, tutoria, excelência acadêmica e protagonismo juvenil estão lá. Tá? Então, maturidades de projeto de vida. Não tem projeto de vida, maturidade 1. Maturidade 2, tem projeto de vida, mas ele está colocando só para cumprir tabela, quer dizer, coloca aí que eu quero ser astronauta. O cara está colocando só para encher linguiça, certo? Então, maturidade 2. Né? Ele está colocando projeto de vida lá como uma coisa só para cumprir tabela, tá? Maturidade 3, ele acha que, sendo um jogador de futebol, ele não precisa estudar. Ele quer ser um influenciador, mas acha que não precisa estudar, né? Então, maturidade 3, mas já dá para influenciá-lo a estudar, tá? E etc. Pessoal, não vou falar das maturidades aqui, porque senão a gente já está com o tempo aí limitado, né? Tá? E tem maturidade de excelência acadêmica e tem maturidade de protagonismo juvenil. Veja lá no YouTube, Guzo Consultoria, e veja também no Instagram vários vídeos curtos que a gente tem lá, de um minuto e pouco, tá? E é o tutor que tem que monitorar, né? Porque se o menino está sonhando,
está evoluindo na sua excelência acadêmica e está evoluindo no seu protagonismo, é isso, na responsabilidade individual, é responsabilidade do tutor. Tá? Tá? Pessoal, dica número 15, a última, para a gente encerrar, tá? A gente vai terminar, acho que às 9, 8h45, né? Que a gente combinou. Dica número 15. Tutoria é praticar os princípios. Pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares e protagonismo. Praticar os princípios é fazer tutoria. Agora, importante. Praticar os princípios também é fazer uma excelente gestão da sala de aula. Se você tiver na sala de aula as práticas dos princípios, pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares, caramba, uma excelente gestão da sala de aula. Praticar os princípios também é construir relacionamentos positivos com os jovens, com os estudantes e também com os adultos. Praticar os princípios é desenvolver o protagonismo juvenil e também desenvolver o protagonismo sênior. Praticar os princípios é ter uma escola de excelência. Ponto final. Terminei. Alessandra, você está aí? Maria Eunice? Estamos aqui, nos deliciando com a sua fala. Eu e a Carla, a supervisora que está aqui do lado, nós temos filhos adolescentes, né? E a gente começou a rir quando você falou do te peguei. Falei, Carla, acho que nós estamos fazendo muito errado. A gente está fazendo muito te peguei, não está certo. Vamos aprender, já vamos levar isso para a nossa casa, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma interação, fazer alguma colocação? Vamos abrir, né, Luso? Gostei bastante das dicas, ó, vou levar para casa já. A gente aprende muito com a escola ensino integral, né? Porque eu posso falar e confessar para vocês, quando eu entrei nesse ensino integral, eu era uma pessoa, eu era um indivíduo, eu era um profissional. Depois de 12 anos, quase 13 anos no ensino integral, a gente se transforma, né, pessoal? Então, eu vejo, não só falando por mim, mas vendo o que a própria Maria Eunice falou agora, né? O ensino integral transforma a gente, né? Então, é muito legal quando você vê professores, falar o que a Maria Eunice falou, né? A gente leva isso para casa, né? A gente leva isso para casa. Então, a escola ensino integral, de fato, é transformadora, né? Para todos. Eu achei muito interessante. Só um minutinho, Danilo. Isso. É muito interessante as dicas, né? Nós estávamos comentando aqui da dica que você falou de eleger um Zezinho, um Maximiano. Isso aí ajuda em tudo, né, Guzo? Por quê? Porque você está trabalhando com um, e aí você está trabalhando ao mesmo tempo com 3, 4. Isso ajuda também na parte da convivência. E hoje nós temos muitos conflitos dentro das nossas escolas, né? Hoje o aluno não pode encostar no outro, que já causa aí todo um conflito. Então, isso é muito rico, né? Toda a parte das dicas que você nos trouxe,
que a gente já fica imaginando, né? Ali dentro da escola, se cada um, né, cuidar de um Zezinho, cuidar de um Maximiano, olha quantos que nós vamos estar cuidando ao mesmo tempo, né? E como você disse, dá um pouquinho de trabalho. Tudo, né, que nós vamos fazer dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é gigante. É uma proporção gigante da qual nós temos ganho. Com tudo isso que a gente começa com uma sementinha, né? E aí isso vai causando uma proporção muito maior. Então, as dicas foram riquíssimas. E não só na escola de tempo integral, mas em toda a escola, né? De tempo parcial também. Usando todas essas dicas, há uma grande transformação. E como você falou, a transformação acontece não só dentro da escola, né, mas na vida pessoal de cada um, porque você usa isso tudo na nossa vida pessoal. Então, foi muito interessante, muito rico. Assim, quando a gente está estudando, né, tutoria, e a gente fala, né, é bem protocolar lá, né, cuidar do pessoal, do acadêmico, do profissional, você traz dicas para o dia a dia, né, de como conduzir, e fiquei pensando na sua outra fala, da questão da pedagogia da presença, né, a questão do protagonismo. Então, na tutoria, é a hora de exercitar, né, todos esses princípios, as premissas, é hora de colocar em prática, como você falou lá no começo da sua fala, né? Então, se agora, pensando, a tutoria, ela é a alma do negócio aí, né? Se a gente desenvolve uma boa tutoria, nós conseguimos dar uma outra cara para a nossa escola, né? Gostei bastante de pensar. Passo a palavra, Cláudia. Não sou o Danilo, né? E acabou a minha bateria aqui. A pergunta é, aquele professor, nem aí, o que a gente faz com ele? E esse eu acho que é o grande entrave, ele que não se apropria mesmo dessa, ou tem uma resistência maior à questão da tutoria. Obrigada, Gus, foi ótima a conversa. O nem aí, ele precisa ser cuidado, principalmente pelo diretor na escola, e principalmente pelos colegas da escola. Como eu falei, em vez em quando eu sou nem aí, eu não percebo que eu sou nem aí. Não estou fazendo assim, não estou sendo nem aí para querer ser indiferente com você. Então, me avise, por favor, você quer me ajudar? Você me avise que eu estou sendo nem aí, naquele pequeno gesto, né? Porque o nem aí, às vezes, é aquele cara que faz assim, né? Ó, né? Faz esse gesto. Esse gesto significa o quê? Né? Esse pequeno gesto, esse pequeno nada, representa o quê? Representa que eu estou dando a mínima para você, eu estou sendo nem aí. O que você falou, para mim, não faz sentido algum quando eu faço esse gesto, né? De indiferença, com uma pitada de ironia, mas às vezes a gente faz sem querer. Agora, se aquele cara faz e você fala para ele vai tomar cuidado, né? Não é só o diretor que tem que cuidar do nem aí. Todos precisamos ser corresponsáveis, todos precisamos ser protagonistas sênior, todos precisamos fazer excelência em gestão. Aí eu estou falando das premissas, né? Que são as diretrizes para o educador. Então, precisa cuidar. Né? Cuidar o que é? Conversar. Colocar o peixe na mesa. E, se for o caso, se necessário, registrar. Então, o mais importante que eu digo que é o papel, principalmente do diretor, e também para a gente fazer uma autoanálise, eu quero o programa Ensino Integral. Eu quero estar numa escola de ensino integral. Porque a conclusão, quando o cara é definitivamente um nem aí,
é porque ele não quer estar lá. Ele não quer trabalhar a pedagogia da presença, ele não quer trabalhar a educação interdimensional, os 4 pilares, e também não quer ser protagonista. Então, 2 coisas. Temos que cuidar do nem aí. Todos. E, fazendo uma autorreflexão, eu quero estar na escola de ensino integral, para eu querer estar numa escola de ensino integral, eu tenho que querer os princípios. Antônio Carlos Gomes da Costa. Tá bom? Obrigada. Mais alguém quer participar? O pessoal está bastante calado, né? Isso é bom ou é ruim? Estão reflexivos? É verdade. Você falou o nem aí, né? Eu brinco do Enem. Enem isso, Enem aquilo, né? Então, mas precisamos cuidar, né? A gente fez um curso de liderança e lá falava da reunião 1 por 1, né? Penso nessa importância quando você fala do diretor, né? De chamar essa pessoa, de conversar, mas também essa pessoa ao longo, né? Se ela não estou nem aí o tempo inteiro, a gente também precisa, para isso que tem né, também as avaliações, né? E os outros procedimentos de gestão, né? Marianice, para encerrar, o nem aí também tem 3 virtudes. Né? O nem aí também tem as 3 fragilidades. O nem aí também precisa começar a prestar atenção com um elogio. Né? Então, da mesmo jeito que eu falei do Maximiliano e do Zezinho, o nem aí, ou ele é Maximiliano ou ele é Zezinho, se fosse transferir as características, né, do estudante. Então, ele deve ser cuidado. Né? E eu falo, né, tem que cuidar com muito amor no começo, depois isso daí seria outro encontro, mas e se for necessário, com alguns registros, com alguns prestar atenções, né? Prestar atenção, né? Mas tudo bem. Então, o Rubinho quer falar, né? Por favor, Rubinho. Rubinho, pode abrir seu microfone, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estou muito feliz, assim, de ter visto o quanto rico é essa palestra. A gente aprende muito, ainda mais a gente trabalha com educação física e tete a tete com os alunos. E tudo isso que o senhor está falando, a gente vê muito todos os dias, realmente. E sobre o professor aí, o senhor disse tudo. Às vezes o diálogo, às vezes você vai um pouquinho ouvir teu amigo do lado, seu colega do lado, vai muito mais além. E assim, tem muitos professores que têm muitos problemas, e às vezes assim, muita pressão psicológica que acontece, muita coisa que acontece em relação a, a cumprir metas, e tem gente que às vezes não está preparado para isso. Então, assim, nós que estamos na escola, a gente sabe muito bem o que cada um vive. Então, assim, ó, é muito importante o que ele está dizendo em relação a esse diálogo, a esse elogio, que é muito fácil também a gente vir e cumprir nosso papel, tudo bem, e tal, mas tudo que você faz a todos os alunos, independente de qualquer situação, raramente é, vem esse elogio de que realmente precisa, vem esse diálogo de que realmente precisa, vem essa compreensão também de que realmente precisa. Então, assim, ó, são vários fatores, né, que influenciam tudo isso. Então, assim, é muito importante, eu fico muito feliz que a gente assim, acaba tendo outro olhar, né, em relação ao Zezinho, em relação ao Maximiliano, porque, assim, a gente tem que trazer eles pra gente, né, então, se você tem estando no esporte, por exemplo, e muitos, assim, a doutoria procuram os professores de educação física, os professores que conversam muito, a gente ouve muito deles, né, então eles acabam desabafando e a gente acaba resgatando alguns ainda,
Mas esse lance do diálogo é muito importante, eu tenho toda a razão do mundo. Muitos professores passam por situações super difíceis e acabam me desabafando, aí a gente se depara com amigos aí, às vezes chorando por um problema, e aí o psicólogo acaba ajudando, então assim, temos que se unir e dar as mãos, sabe? É muito importante ter isso mesmo. Você tá de parabéns, obrigado pelas dicas, assim, a gente vai levar para sempre, tenho certeza. Alessandra, parabéns aí, viu, pela escola, pelo Guzo, Eunice, só eu tô amando. Profundamente, assim, é bem interessante mesmo. Te dando parabéns, viu? Guzo, o Rubinho é um professor muito atento aos alunos e ele desenvolve muito o trabalho com arte, com esporte. É uma pessoa que cuida muito dos Zezinhos. Parabéns para o professor também nessa atitude do cuidar, né? Legal. Pessoal, eu preciso terminar agora, infelizmente, né? Mas eu agradeço aí a atenção, em nome da diretoria, por meio da Alessandra, por nome aí também das escolas Maria Eunice, agradeço bastante, e quem sabe a gente tem outros encontros aí, né? Parabéns, viu, Alessandra, pela condução aí, tendo todos os professores participando da sua diretoria, isso é muito legal, muito fantástico. A gente vê em algumas diretorias, né, e esperava que todas as diretorias tivessem essa mesma iniciativa que você teve, tá? Parabéns, tá bom? Até a próxima, tá? Obrigada, Guzo, pela participação riquíssima, que enriqueceu muito o nosso trabalho quanto diretoria de ensino. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação. Obrigada e nos falamos. Não esqueça de nós. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, Obrigada. pessoal. Bom dia.